Certamente vocês assistiram ao debate do pastor Carlos Moisés com o pastor Juliano Fraga. Debate não, né? Um verdadeiro massacre. Vamos assistir junto esse trecho que, para mim, finaliza a luta. Aqui foi um verdadeiro nocaute. Me explica a Trindade, assim. Como é que ela funciona? Se os três conversam entre si, se eles têm essa autonomia, têm hierarquia ou não, os três são iguais, não são iguais, como é que eles vivem? Ele tá pedindo e agora ele vai ter, presta atenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus, que subsiste em três pessoas. Nós temos esse relacionamento entre as três pessoas. Na criação, por exemplo, nós temos o Pai, Deus, ele tem o plano de criar, o verbo é o haja, a palavra, e o Espírito Santo paira sobre a face das águas. Nós temos também, não só na criação, mas também na redenção. Quando lemos, por exemplo, aquilo que nós conhecemos como trindade econômica, vinda por Tertuliano, nós entendemos que na redenção, em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6, o Pai escolhe. Do 7 ao 12, o Filho salva. O 13 e o 14, o Espírito Santo santifica. Nós temos um único Deus que subsiste em três pessoas, coiguais, coeternos e tem mais. Atributos incomunicáveis e naturais. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Gênesis 1, versos 1, no princípio criou Deus, o Pai é criador. Nós temos Colossenses 1,16, o Filho criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Está falando ali de Jesus. João capítulo 1, versos 3, sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos falando de Jesus. O Espírito Santo no Salmo 104, versos 30, ele é criador. Logo, estamos falando que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses. É um único Deus que subsiste em três pessoas. Exatamente. Se o pastor Carlos Moisés faltou essa aula, basta ele repetir esse vídeo aqui para aprender, viu? Ficou muito bem explicado. Vou lhe dar um exemplo disso. Quando Jesus Cristo está orando ao Pai em João 17, o que ele disse? Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós temos duas pessoas. A glória que eu tinha contigo, exatamente. A glória que eu tinha contigo. Estamos falando de duas pessoas. E Jesus, ele vai dar essa glória àqueles que o Pai o deu. Esta glória eu vou dar para aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O corpo de Cristo, nós falamos de um único corpo. Mas Paulo diz que somos muitos membros, mas um só corpo. É exatamente isso que ocorre. As pessoas na Trindade se relacionam, há um relacionamento, Não, e isso são idólatras, gente. Isso é comprovado biblicamente. Pastor Carlos Moisés ainda chamou a gente de idólatra. O Filho conversa com o Pai. O texto que o senhor citou de João 14, vamos lá. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. O Filho está dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. São duas pessoas. Quando o Tomé quer saber sobre o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São duas pessoas. Só um minutinho. E ele ainda diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem problema. Ninguém vem ao Pai. A quem? Ao Pai, a não ser por mim. São duas pessoas. E tem mais. E vou rogar ao Pai, e ele enviará um outro Consolador. Quem é? O Espírito da Verdade. O senhor não consegue enxergar três pessoas aí? Não. Eu achei justo. O pastor Juliano Fraga tanto bateu como o pastor Carlos Moisés apanhou. Mas a verdade é que o pastor Carlos Moisés tenta defender uma doutrina totalmente antibíblica, isso a gente já sabe, né? E eu queria louvar a Deus pela vida do pastor Juliano Fraga, que nos representou e fez essa defesa muito bem. Eu acrescentaria aos argumentos do pastor Juliano Fraga o evento do batismo de Jesus. Quando João Batista está ali nas águas, Jesus se aproxima dele para ser batizado, ele ouve Deus, Pai, uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e nesse instante o Espírito Santo desce numa forma corpórea de uma pomba, e ali nós podemos ver nesse evento Pai, Filho e Espírito Santo em três pessoas diferentes, em três ações diferentes, coexistindo entre si.